Eu faturava 500 mil reais e só lucrava 10 mil reais todos os meses. Isso aqui não é clickbait, infelizmente. E nesse vídeo eu quero mostrar um pouco do meu relato na prática, vivendo uma empresa de infoproduto com muitos funcionários. Quero falar para vocês o que eu aprendi nesses anos de marketing digital e dar um conselho real, tá? Esse vídeo aqui vai ser completamente diferente de todos os vídeos do canal. A maioria dos vídeos do canal é ensinando, dando frameworks, dando exemplos, dando mapas mentais para vocês conseguirem aplicar, mas esse vídeo vai ser completamente diferente e eu acredito que provavelmente vai ser um dos vídeos mais importantes desse canal, que é um vídeo onde a gente vai falar sobre lucro, porque no marketing digital a gente foca muito em faturamento e pouco em lucro. Então eu quero desbravar um pouco sobre esse tema aqui no vídeo de hoje. Turma, seguinte, tá? A empresa em questão que eu tinha com mais de 20 funcionários é uma empresa de infoproduto. Então o modelo de negócio que a gente atuava era o modelo de negócio de infoproduto, vendas de curso, vendas de mentorias e tudo mais. E por que eu acho importante citar isso, tá? Porque provavelmente você que tá aqui no canal que fala sobre marketing digital e de infoproduto, ou você já tem uma empresa, e se você clicou nesse vídeo pode ser que você tá com um lucro apertado, ou você está iniciando no marketing digital agora e é extremamente importante você saber a realidade de quem já viveu na prática muito desse mercado. Bom, o primeiro ponto que eu quero deixar muito claro é que pode até parecer que, vamos lá, né? Eu faturei 500 mil reais e só lucrei 10 mil. Parece que é tudo ruim. Tipo assim, pô, velho, faturou bastante e tem um lucro muito baixo, uma margem de lucro extremamente apertada. Primeiro ponto, esses 10 mil era o que vinha para o meu bolso todos os meses. Isso eu falo 10 mil porque é em média, né? Porque numa empresa de infoproduto você tem uma média de faturamento e não algo 100% certeiro. Mas em média a gente fazia esse resultado de 500 mil faturados por mês. E em média entrava para mim 10 mil reais todos os meses de lucro. Ou seja, a empresa lucrava um valor, eu tinha um percentual da empresa e vinha para mim esses 10 mil reais. Para quem tá iniciando e não tem absolutamente nada, pode virar e falar, velho, muito bom, fazia ali 10 mil reais por mês e tudo mais. Só que para quem já é macaco velho de marketing digital, já tá aqui há muito tempo, sabe que, pô, 10 mil reais não é nada. Especialmente quando você olha para o faturamento de 500 mil reais. Só que uma coisa eu quero deixar muito clara, velho, eu sou extremamente grato por esse período que eu passei, por esse tempo que eu tive tocando essa empresa, tocando esses funcionários. Eu acho que foi, sem sombra de dúvidas, a equipe que eu mais curti trabalhar junto e trouxe muito aprendizado. E esse é o ponto que eu quero entrar. De tudo que aconteceu, sim, de fato, entrou pouco dinheiro. Olhando tudo que eu já fiz dentro da operação, no tempo que eu fiquei, foram mais de 7 milhões faturados, basicamente do 0 aos 7 milhões, e entrou, sei lá, uns 200 mil reais de 7 milhões dentro do meu bolso. Se entrou 200 mil foi muito, tá? Só que tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim, quando você olha pra grana em específico, ou tanto que faturou, quanto entrou, sim, é pouco comparado ao quanto gerou. Porém, velho, foi sem sombra de dúvidas onde eu mais cresci, onde eu mais pude colocar em prática aquilo que eu já sabia na teoria, e foi onde eu tive que desenvolver muitas habilidades. E uma das habilidades que hoje em dia é o que me sustenta, que é funis de venda, velho. Então, tipo assim, foi um processo que eu tive que passar. E pela margem da empresa em si já ser apertada, eu tive que me desenvolver muito em funis de venda. Só para vocês entenderem um pouco de qual que era a estrutura do infoproduto que a gente rodava, tá? Era basicamente um criativo que mandava com uma página que tinha uma VSL. É isso. Então, é um funil padrão de front-end, onde você manda o seu criativo para sua página, ali tem a VSL checkout, header bump e pronto. Só que nem sempre a nossa margem foi muito apertada. A gente, quando iniciou, a gente já não iniciou faturando 500 mil reais por mês, pelo contrário. Com toda certeza, todo mundo que está vendo esse vídeo nunca iniciou um projeto já faturando 500 mil reais por mês. A não ser que você já estoura um lançamento de cara, e deixando muito claro que isso que eu tô falando é uma empresa de perpétuo, tá? Mas se você não estoura um lançamento de cara, ou se você não é uma G4 da vida, que provavelmente nos primeiros meses já fazia esse tipo de resultado, velho, é devagarzinho mesmo até chegar nos múltiplos 6 dígitos por mês. Quando a gente fazia menos de 6 dígitos por mês, ou seja, menos de 100 mil reais por mês, o nosso lucro era maior, a nossa margem de lucro para a empresa era maior. A minha em si ainda era muito baixa, e eu vou explicar o porquê aqui para vocês e contar um pouco do relato até para ficar de ensinamento para vocês. Mas é interessante pontuar isso, porque numa empresa onde na média a gente fazia
ali 60 mil reais por mês, o lucro era maior. A gente tinha um lucro muito maior. Por quê? A gente ficou muito bom em aquisição de cliente, a gente ficou muito bom em ascensão de clientes, só que por que não dava lucro? Não é que não dava lucro, mas porque o lucro era tão apertado e a margem de lucro era tão apertada. Olhando hoje, né, sendo engenheiro de obra pronta, cara, eu acho que o erro que a gente cometeu foi querer se profissionalizar demais, sabe? A gente ainda não tinha um caixa 100% firmado, não tinha um dinheiro sólido onde a gente falava, velho, se der merda, o caixa sustenta. A gente ainda não tinha isso no caixa e a gente quis se profissionalizar demais. Então a gente contratou pessoas que não era para contratar, especificamente em momentos errados também. Investimos em mentorias que não era para investir, acreditamos em pessoas que não era para acreditar. Então eu acho que o erro que a gente cometeu de sair de 60, 70 mil reais por mês e com um lucro bom para ir para 130, 200, onde eu percebo que a margem mais ficou apertada foi nessa média de 500 mil reais por mês. 400, 500 mil reais por mês, a gente tinha a margem extremamente apertada, justamente quando a gente chegou no ápice do faturamento. A gente já chegou a faturar mais que 700 mil reais por mês. Inclusive, esse mês que a gente chegou a faturar 700 mil reais por mês, velho, nosso lucro, se eu não me engano, foi 100, 200 mil reais. Então, tipo assim, o que a gente fez? A gente inflou demais o custo. Então, eu acredito que isso foi um dos erros, sabe? Ao mesmo tempo que é bom, entre aspas, você gerar muito faturamento, por quê? Faturamento significa que você tem muitos contatos, muitos leads, muitos clientes na base. Você tendo muitos clientes na base, você consegue ascender para outros produtos extremamente mais caros. E aí, que é o que te gera lucro. E lá na empresa não era diferente, tá? O que a gente fazia? A gente botava um caminhão de dinheiro em tráfego, em equipe, em tudo. Esse caminhão de dinheiro voltava em e-mails, assim dizendo, tá? Leads compradores. Esses leads compradores a gente ofertava upsells imediatos e também webinários que convertiam bastante e principalmente na época meteórico, lançamentos meteóricos em grupo, juntamente com o webinário e o upsell imediato, era 100% o que salvava o lucro, tá? Mas por que eu tô falando isso? Cuidado para você não querer profissionalizar na hora errada, sacou? Então, às vezes você tem um projeto aí de 10 a 30 mil reais por mês que não tá muito escalado. Pô, você não tá fazendo rios e rios de dinheiro. Porém, velho, você tem ali 30 mil reais por mês, você tá faturando 30 mil reais por mês com um lucro de 25, com um lucro de 20. Velho, a gente tá num projeto agora que quando você puxa o faturamento total e o quanto investiu para voltar é animal. Em outubro, a gente investiu, se eu não me engano, uns 2, 3 mil reais para voltar quase 30. Foram 20 e poucos mil reais investindo 2. Então, tipo assim, às vezes faz sentido você abaixar um pouco a guarda, falar, mano, deixa eu só caminhar em vez de acelerar, sacou? Porque o que eu percebo que a gente errou e que me gerou isso de faturar muito alto e ter um lucro muito baixo é querer acelerar e querer profissionalizar em um momento que não é adequado. O que eu vejo hoje é o momento certo de acelerar nesse sentido é quando você já tem um caixa muito forte e não era o que a gente tinha na época. Agora falando sobre os meus 10 mil, o quanto eu recebia ali mensalmente em média. Uma das coisas que fazia eu faturar muito e ter um resultado na pessoa física pequeno era justamente a negociação na sociedade. E por que eu falo isso? Cara, eu tinha um percentual muito baixo de uma empresa onde eu estava 100% focado na empresa. Era algo que eu tinha 100% da minha energia, eu gerava muito resultado, muito desses mais de 7 milhões aí foi criação minha, óbvio, né, galera? Assim, pô, eu não vou tirar o mérito da equipe, o mérito de todo mundo, é um trabalho em conjunto, tá? Mas era 100% focado nisso, ou seja, eu gerava muito resultado para a empresa e eu tinha um pouco resultado na pessoa física. E o que eu quero falar com isso? Você precisa tomar cuidado com essa balança de esforço barra resultado. Então, ali eu aloquei muito esforço e resultado na pessoa física foi baixo. Hoje eu percebo que financeiramente falando não fez sentido, mas eu entendo 100% de certeza também que as coisas que eu tenho hoje ou que eu vou construir daqui para frente não seria possível se eu não tivesse essa bagagem que eu tive tocando uma empresa dessa. A gente chegou a ter, se eu não me engano, o número que eu lembro exato era 28 funcionários. Acho que a gente não chegou a bater 30. Eu lembro de eu liderando 28 pessoas. Então, eu sou novo
novo, tenho 22 anos, na época estava na média de 20, 21 anos, liderando de frente 21 pessoas. E essas pessoas batiam metas todos os meses, cumpriam as demandas, então as coisas aconteciam. Eu aprendi e muito nessa época. Mas pessoa física, falando de resultado financeiro para pessoa física, o que eu errei, creio que foi em percentual de sociedade. E eu tô sendo muito transparente nesse vídeo, às vezes abrindo algumas coisas que às vezes nem faz tanto sentido abrir. Eu não quero que você, às vezes, cometa esse mesmo erro, entendeu? Hoje em dia, velho, eu tenho 100% de certeza o que faz sentido e o que não faz sentido. Não faz sentido, ao meu ver, eu alocar muito esforço em algo que eu também não vou ganhar muito, entendeu? Eu acho que tem fases e fases, sacou? Então, se você tá numa fase que você, vamos dizer, é apenas um aprendiz, você sabe muita coisa teórica, mas na prática ainda não sabe, velho, eu acho sim que você tem que passar por esse processo que eu passei. Mas, se você já é um cara que tem muita prática, não faz sentido você passar por isso de novo. Alocar muito esforço em algo que o resultado não vai ser tão legal. E principalmente você que tá iniciando, velho. Você que tá iniciando, às vezes é muito natural a gente virar sócio ali de um amigo, de um primo, de um colega, e muitas das vezes não fica muito alinhado o que cada um vai fazer. Eu acho interessante, até depois eu posso fazer um vídeo sobre sociedade. Eu acho que sociedade é uma parada que já acertei em algumas e errei em outras. Então eu tenho voz para falar. Mas se você é iniciante, você tem que tomar cuidado sim com sociedade, que ao mesmo tempo que pode te alavancar, pode te quebrar. Então, resumindo tudo, velho, 500 mil reais em média faturado no marketing digital me ensinou muita coisa que eu sei hoje, muitas das skills que eu tenho hoje, me ensinou muito sobre liderança, me ensinou muito sobre governança, me ensinou muito sobre funil de vendas na prática, porque uma coisa é você estudar na parte teórica, o que é funil, o que é ascensão, só que na prática você ter a pressão de, esse mês tem 100 mil de boleto para pagar, não tem esses 100 mil para pagar até dia tal e precisa levantar esses 100 mil reais para pagar, porque senão não paga o funcionário, não paga a ferramenta, não paga isso, não paga imposto, não paga sacou? Então, tipo assim, você ter essa pressão e quando você olha pro tráfego, que é o que traz, entre aspas, o resultado, não tá bom, o que você tem que fazer, velho? Você tem que se virar e ficar muito bom em funil de venda e muito bom em ascensão, porque é isso que vai te dar lucro puro. Então, isso foi muito bom. Esses faturamentos ali de 500 mil, ele me forçou a agir na pressão muitas das vezes nesse sentido, mas também não só nesses momentos de 500 mil, 200 mil reais por mês. Eu acho que uma das vezes que eu mais aprendi também e que eu mais olhei para a base de seguidores foi a época que a gente rodava 100% no orgânico. E, velho, no orgânico, com o Instagram que não era 100% hypado, a gente fazia em média de 50 a 70 mil reais todos os meses. Então a gente ficou uns 4 a 5 meses fazendo esse resultado e depois, quando a gente implementou o funil de venda, eu lembro com clareza, foi em setembro de 2023, a gente estava travado em 60 a 70 mil reais por mês. Eu lembro até hoje, o gargalo da nossa operação era upsell, não tinha upsell, era carrinho abandonado, a gente não tinha recuperação de carrinho também. Então a gente tinha esses dois gargalos gritantes na operação. A gente só corrigiu o upsell e no mês seguinte a gente bateu 130 mil. E de setembro de 2023 a abril de 2025, que foi o tempo que eu comandei essa empresa, a gente nunca tinha feito um resultado abaixo de 6 dígitos, entendeu? Hoje em dia, o pessoal tá extremamente escalado, faz mais de 7 dígitos por mês, tem um carinho enorme com a galera lá, mas é isso. O que eu quero que vocês entendam é momentos na sua vida, no modo geral, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Então, extraia o máximo que der desses positivos. E nesse caso, vamos supor que você está numa situação parecida com a minha. Você participou de um projeto, o projeto te alavancou muito a nível de carreira, vamos dizer assim. Você ganhou muito skill, você ficou muito bom em algo, que é o meu caso, e muito bom em algumas habilidades, e me forjou a ficar muito bom. Nesse caso, vamos supor, né? Você ficou muito bom em algo, mas o financeiro mesmo não mudou 100% sua vida. Você viu muito dinheiro, mas não usufruiu desse dinheiro. Cara, nesse caso, você tem, eu creio que um dos bens mais preciosos, que é o conhecimento. E aí o que você pode fazer é ou vender serviço, ou o que você pode fazer é criar algo seu. E um pouco desse canal aqui é justamente isso. Eu criando algo meu, eu saindo um pouco dos bastidores para conseguir ensinar um pouco para vocês aqui tudo que eu aprendi. Não só nessa operação, mas em outras também que eu passei, as operações
questões atuais que eu toco, um pouco do meu dia a dia, o que eu faço quando tá ruim, o que eu faço quando tá bom. Eu acho que depois que eu me converti ao cristianismo verdadeiro, né, porque eu nasci no lar cristão, mas não vivia como um cristão, eu olho para trás e muitas das coisas que eu fiz no marketing digital eu não faria mais, sabe? E eu não falo desse projeto em específico que fazia 500 mil por mês. Nesse projeto em específico, algumas coisas que eu olho que eu falo que eu não faria é sobre liderança. Não é nem sobre o projeto, a promessa e tudo mais, mas muito sobre liderança. Eu acho que existem formas melhores de liderar um time, liderar uma equipe, às vezes sem precisar ser escrutão, olhando para trás também, tirando um pouco desse projeto da pauta. Eu tive que mudar em muito, sacou? Mas isso eu acho que eu já tô pegando uma outra linha de raciocínio aqui. Eu posso fazer um outro vídeo falando sobre cristianismo e marketing digital, como que os dois se batem, porque, pô, velho, quando eu me converti foi um punk muito grande mesmo. E muitas das coisas que eu tinha que seguir, que, pô, eu abri a boca e confessei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Então eu cria aquilo. Não tinha como eu não seguir as coisas que ele fala, sacou? E tem muita coisa no digital que é muito sujo. O digital é muito imundo. É muito imundo. Imundo mesmo. Você não tem noção. É uma luta muito grande. Mas enfim, isso aí é tema para um próximo vídeo. A gente pode discorrer nesse assunto em um próximo vídeo. Então deixa nos comentários aí que se você acha que essa ideia é boa. Mas eu tava falando sobre se você tá nessa situação parecida, né? Você desenvolveu uma habilidade, mas hoje em dia não tá financeiramente tão bom, velho, vai vender um serviço, cria uma parada sua. E é isso, show de bola. Cara, esse vídeo, igual eu falei, eu acho que vai ser um dos vídeos mais importantes do canal. Provavelmente não vai ser um dos vídeos mais viralizados do canal, mas é um dos vídeos mais reais do canal, sacou? É onde eu expressei uma das coisas que eu penso e eu acredito que possa te ajudar de alguma forma. Então, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se faz sentido, se não faz. E uma dica de coração, velho, não foque em faturamento, foque em lucro. Às vezes é melhor você faturar 20, 30 mil reais com lucro agradável do que 100 mil, 200, 300 mil reais com uma margem de lucro horrível. Show? Tamo junto, turma. Valeu demais.